gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Eu tô passando aqui, vou falar um pouquinho pra vocês, porque faz tempo que eu não posto vídeo aqui, né? Falar um pouquinho sobre como que foi a nossa quarentena, como está sendo esse retorno, né? E a gente conversar um pouquinho. Se vocês escutar um pouco de barulho, é porque quem não sabe a loja é na avenida, então às vezes sempre tá passando carro, ônibus, enfim, tá? Mas já curte o vídeo, deixa seu like, comenta aí, tá? Pra toda vez que eu postar esse tipo de vídeo, enfim, o YouTube entender que você gosta, que tem relevância pra você, né? E divulgar mais os meus vídeos. Deixa eu ficar com a mão assim. Mas vamos lá, vou tentar lembrar um pouquinho, tá? Tem coisa que eu vou ter que puxar na memória, porque tá sem script, sem nada. Vai ser uma conversa como se estivesse conversando com um amigo mesmo. Com amigos. Então vamos lá, tudo começou no começo, assim, que teve a pandemia, que começou, na verdade, falar sobre vídeos e tudo mais, eu sempre acompanhando o jornal. Eu lembro que eu vim pra loja, né, e continuei vendo o jornal aqui da loja e deixa eu lembrar. Aí, pra quem não sabe, aqui nessa loja de moda feminina, eu tinha um sócio, né, que é meu amigo, e na outra loja era meu e do meu esposo, né? Então, assim, falou que ia ser fechado realmente os estabelecimentos e tudo mais, que já, né, todo mundo era pra ficar em casa e aquilo tudo. Nesse dia, eu já falei, porque eu ficava na parte da manhã e meu sócio ficava na parte da tarde. A gente já conversou, falei assim, ó, no meio tempo, o meu esposo já tava vindo do Rio de Janeiro, tá? Porque a gente mora, não tá bom, São Paulo, mas ele tava vindo do Rio de Janeiro porque parece que os aeroportos também iam fechar. Então ele tava vindo pra casa, eu falei assim, olha, então não é qualquer coisa, né, o Oscar também tá vindo de lá, né, ele ia passar a semana toda, ele tava vindo, acho que foi numa terça, quarta, não sei, acho que era uma terça-feira. Eu falei, então é melhor a gente não ficar bobeando, né, e realmente seguir o que tá sendo falado. Então a gente fechou as lojas, né, acho que na metade do dia, assim, a gente não esperou nem chegar ao final do dia, a gente fechou as lojas, né, e acabou indo pra casa e tudo mais. O meu sócio não chegou a nem vir, porque imagina, com criança pequena e tudo mais, a gente prezou, né, pela nossa saúde e pela saúde da nossa família, né, e dos clientes também. E aí eu fui pra casa, né, sem saber muito. Aí falaram que não tinha uma data certa pra retornar e tudo mais. A gente já colocou uma placa na frente da loja, um informativo, né, nas duas lojas, informando que nós estaríamos fechado por conta da pandemia, que não tinha, né, previsão de retorno e que qualquer dúvida, né, era só entrar em contato nas nossas redes sociais. E foi isso. E a gente ficou em casa, né, sem saber o que fazer. A gente não trabalhava não trabalhava, e hoje a gente ainda não tem o site da loja, né, e redes sociais. A gente tentou postar via as redes sociais. Para algumas pessoas, tem gente que acha que, né, vender online é super fácil, né? Você tira foto, vai lá, posta e ok, tô vendendo. Não é assim, né? Até você pegar o macete, né? Se você ter uma clientela que já compra de você, né? Porque a nossa loja é uma loja de bairro. Então, assim, eu atendo muita gente que conhece a gente aqui, que mora perto, que pega o WhatsApp, vem aqui, pega o cartão, né? É diferente. Imagina, conheço pessoas que têm loja e levou vários golpes no meio, porque na desgraça sempre tem alguém para aproveitar, né? Sempre tem aqueles para aproveitar. Então, gente que levou golpe e tudo mais, comprando online e tudo mais, isso não quer dizer que teve gente que se deu bem vendendo, né? Até mesmo porque tinha muita gente que só vendia com online, né? Mas, enfim, a gente seguiu a linha que a gente já vinha seguindo. A gente postava no Instagram, postava no WhatsApp. Mas assim, as vendas caíram drasticamente, porque imagina, na pandemia, muita gente sendo mandada embora, muita gente na incerteza se vai continuar trabalhando ou não, né? Ficou todo mundo na corda bamba, então assim, foi muito difícil. A gente conseguiu, cheguei depois, né? Quando a gente viu que não ia voltar tão cedo, a gente mandou e-mail, né?
para outra, para a imobiliária da moda infantil, e nessa daqui eu conversei pelo WhatsApp. Então assim, eu tive um retorno que eles iam falar, da outra loja, que eles iam falar com o proprietário, e nessa daqui a gente... Eu depositei para ela o valor que a gente tinha em caixa e, tipo, ficou nisso, né? E ele segurando. Ela falou assim, não, vamos analisando para quando voltar e a gente senta e conversa e vê o que é melhor para ambos os lados, né? E no outro eles me deram um desconto de 70%. Imagina, mas mesmo que eles me dessem 50%, mas mesmo que eles me dessem 70%, imagina isso para quem não está vendendo. E para quem não sabe, eu só trabalho com a loja, né? Então ficou muito difícil. A minha sorte, graças a Deus, foi o meu esposo, porque ele acabou, né, me ajudando, colocando valor, né, pra gente ir quitando, porque a gente sabe também que muitas vezes a pessoa que aluga pra gente, ela depende disso. Então, né, pra amenizar toda a situação, pra não ficar ruim para nenhum lado. E ok, e fomos. E chegou um ponto que assim, eu ficava muito ansiosa, porque a gente não sabia quando ia voltar. Eu ficava pensando nas dívidas que estavam se acumulando e tudo mais. Gente, quem é empresa pequena sabe disso, né? Porque essa loja da moda infantil, ela tem 1 ano e pouquinho, tá engatinhando ainda. A outra, ela ficou aberta, a gente abriu em novembro, acho que no começo de novembro, e foi novembro, dezembro, que vendeu ok, mas também não foi suficiente. Janeiro é um mês fraco e ainda a gente ficou uns 15 dias sem abrir, né? Então imagina, assim, aí veio o carnaval, pandemia, pronto. Então assim, a bichinha não teve nem... Ela não conseguiu nem engatinhar. A gente ri agora, mas no começo é sofrido, gente, não é fácil não. Mas enfim, aí... vida que segue, falei, não tem o que fazer, né? Mas eu fiquei num estado de ansiedade muito grande. Então, aí acabou que... eu tava falando sobre a questão de conquistar novos clientes, né? Eu acho que quando o seu leque começa a abrir em relação a clientes, é muito prazeroso, é muito bacana. Lógico, né? Você manter essas pessoas é muito importante, mas não só ficar nessa questão, vou sempre nesses mesmos clientes, e você conquistar para que essa clientela aumente, né? Então foi muito bacana, eu comecei a divulgar e tudo mais. Mercado Livre eu não tive muito sucesso, né? Eu não sei se depois eu quero parar também para estudar um pouquinho sobre ele, para ver se eu tô fazendo alguma coisa errada, porque até hoje eu não consegui vender nada por ele. Mas uma coisa que eu vi resultado foi o Marketplace, né? Que é dentro do Facebook, se divulgar dentro de algumas comunidades, grupos, né? Fechado, ou tem algumas, se não me engano, que são abertos, enfim. Continuei divulgando e tudo mais, conversa com um, conversa com outro, muita gente, né, comprou, tá precisando, criança saiu muito mais, não sei, porque criança perde roupa muito rápido, né, então assim, acabei vendendo bastante, né, e a gente tem uma promoção, vendi, mas era o suficiente para pagar os 50% do aluguel, né, e isso foi seguindo assim, sem muita previsão, a gente não sabia como ia voltar, né? O medo também de quando voltar, de ter essa questão de muita gente estar desempregada e tudo mais, não comprar. Então assim, imagina, a gente não queria investir, eu falei assim, olha, não, vamos voltar e vamos trabalhar com o que tem, porque não dava, não tinha dinheiro para investir, né? Porque o que a gente tinha pagado o que tava, as contas. E também eu não estava disposta a me endividar, que eu falo assim, às vezes comprar um cartão, né, esperando que aquilo vendesse para eu conseguir pagar. Então assim, era uma coisa muito incerta ainda. Então eu falei assim, vamos voltar com o que tem. Voltamos. No que a gente voltamos, a gente voltou com as 2 lojas. O meu sócio, ele tinha tinha a loja feminina junto, né? Paralelo a isso não, separado. Eu tinha uma loja com meu esposo e ele tinha um outro negócio. E ele ficou com esse negócio e eu segui com a loja sozinha. Aí eu peguei, falei, não, é desafiador, mas vou lá, vamos pra cima,
vou tocar as duas. Aí meu esposo falou, não, você não acha melhor a gente fechar uma e tudo mais? Mas quando mulher coloca uma coisa, mulher e tonha, né? Coloca uma coisa na cabeça, na minha cabeça era assim, era como se eu estivesse desistindo de um sonho. Ai, fiquei muito mal, foi terrível. Era desistindo de alguma coisa que eu tinha lutado, eu lutei muito, né? Pra ter, não sei o que, me dedico muito, né? Aí, falei, não, vamos que eu vou dar conta e não sei o que. Aí passou, a gente reabriu e tudo mais, com os devidos cuidados, com álcool em gel. Olha, entrando, toda vez que a pessoa entrava, eu já colocava álcool em gel na mão e não sei o que. E seguimos. Até que acho que deu uma ou duas semanas. Eu peguei e parei e falei assim, nossa Deus, não tava vendendo assim, o suficiente, porque assim, eu sei que eu tenho X para pagar um mês. E agora eu tenho que pagar, não tenho o que fazer, né? E eu falei, ai Deus, me direciona, né? Para quem acredita e tudo mais, falei assim, direciona, né? O que eu preciso fazer, porque quando você não vende ou você vende pouco, gente, dá um desespero. Porque você sabe que no final do mês as contas vão chegar, as coisas têm que fluir e você precisa pagar, né? E eu fiquei... Tinha dia que vendia bem, né? Mas tem dia que era muito fraco. E eu falei, eu não posso agora me dar o luxo de ter todos esses gastos e não vender o suficiente para pagar os custos, né? E mais, ter o meu lucro, né? Mesmo que fosse, né, dando aquela pausa de não ter lucro, porque lógico, era como se a gente estivesse voltando do zero, enfim. E Deus, assim, tocou muito forte. Eu lembro como se fosse hoje. Tudo eu lembro como se fosse hoje, e enfim, eu falo pra caramba. Mas Deus tocou no meu coração de parar e pensar em relação às duas lojas, né? Ter dois gastos e tudo mais. E Deus falou assim, não, fica só com uma, né? E hoje, na situação que a gente tá, óbvio, eu vou optar por aquela que eu tenho um menor custo e tudo mais. Essa daqui, ela é muito bem localizada. A outra ficava um pouquinho mais escondidinha, mas a outra ela é maior, né? Mas assim, como também ela é maior, eu não tinha peça suficiente para colocar, para encher, enfim. Enfim, de novo. Pegamos, aí eu peguei e conversei. Aí Deus falou no meu coração, eu peguei e falei com meu esposo. Falei assim, olha, tava pensando aqui e eu acho melhor a gente fechar uma das lojas, né? Porque não vai dar conta de pagar 2 aluguéis. Aliás, conta dá, gente. Só que a gente tem que pesar tudo que eu vou ter que penalizar, o tanto que eu vou ter que me esforçar para isso, né? Não só esforçar, mas esforçar um ponto, tipo assim, de não ter paz, de não conseguir dormir, de ficar 24 horas assim. E eu sou pilhada, né? Eu me conheço. Então, peguei, falei com ele, conversei, e ele já tinha falado isso. Só que ele falou que estava esperando o meu momento de ter esse feeling. Nossa, babi. de ter esse estralo de pô, não dá. E uma coisa que assim, eu tomei como frase pra mim, assim, às vezes a gente tem que dar um passo pra trás pra dar 2 pra frente, né? E não é vergonha, não é porque não deu certo, não é nada disso. Envolve mil fatores em volta e, enfim... Acho que foi tudo muito rápido, né? Eu falei num dia, a gente já se organizou e a gente acabou fechando a outra loja. Tem vídeo aqui no canal da inauguração, da gente reformando lá, né? A gente pegou numa situação muito crítica e acabou entregando em um estado muito melhor pro dono, né? Mas acabou abatendo no valor que estava devendo, teve quebra de contrato, a gente teve que pagar isso. Então, assim, isso é assunto para um outro vídeo, se vocês quiserem que eu traga aqui conta que tive que pagar e tudo mais para encerrar antes do prazo, eu trago para vocês também, né?
Até sei que muita gente deve ter fechado, mas não sei se na mesma situação que a minha, né? E a gente acabou fechando e trazendo tudo para lá, de lá para cá, né? Da moda infantil para a moda feminina. Por quê? Porque assim, esse ponto ele é menor, porém eu acho ele mais visível, né? Por ser menor, ele ia ficar muito mais cheio, muito mais vistoso, né? E o aluguel é mais barato. Então assim, se eu tô cortando gastos, né? Eu vou continuar tendo um estabelecimento, porém eu vai ser menor do que o outro, né? E assim fez. Nós pegamos, trouxemos tudo, fechamos, fizemos o que tinha que ter feito com a imobiliária, né? Não foi fácil, mas eu acho que todo o tempo, acho que quando Deus colocou no meu coração assim, não, olha, fecha uma, fica só com, fecha a outra, né? Fica com essa daqui, porque aos pouquinhos, né? As coisas vão voltando. Deus, assim, quando Ele colocou isso no meu coração, eu já tive uma calma, assim. Então, eu tive uma calma pra tudo, assim, sabe? Eu não fiquei tão triste. Lógico, né? A gente fica um pouco abalado, porque na hora de fechar, de trazer as coisas, foi um pouco difícil. Mas acho que em todos os momentos, Deus é tão perfeito que Ele foi me direcionando, Ele foi acalmando o meu coração, Ele me deu uma paz muito grande, né? E foi tudo aconteceu muito rápido. Então, assim, acho que um mês e meio, né? Um mês e meio, quase dois, que a gente voltou da pandemia, e a minha vida já deu aquele loop que eu achei que não imaginei, né? Mas que às vezes é necessário para que a gente construa coisas futuras muito maiores do que a gente planeja, né? Porque o que Deus coloca na nossa vida, a gente faz a vontade, é muito maior, muito melhor do que a nossa vontade, né? Eu dei cabeçada querendo insistir numa coisa, né? E sendo que era muito mais fácil se eu tivesse escutado realmente, né? Que Deus tocava no meu coração. Mas em um negócio, em qualquer área da vida, às vezes a gente vai dar cabeçada, a gente vai errar, mas assim, a diferença é que quando a gente cai, a gente saber levantar e ir pra frente e as coisas vão fluindo, né? Graças a Deus, hoje, há 2 meses depois, eu acho que assim, foi a melhor decisão que eu tomei. A melhor decisão que eu tomei. Não fiquei tipo assim, não, eu quero de volta. Não, eu acho que assim, é estabilizar. Como eu falei pra vocês, a questão que a gente não estava preparado do online é uma coisa que eu quero aprender, que eu quero me dedicar, né? Que acho que futuro aí deve ser uma das áreas que vai crescer cada vez mais, é muito grande, né? Redes sociais. E bora pra frente, gente. É isso. Queria falar isso. Faz tempo que eu tô pra gravar esse vídeo, mas eu tava meio enrolando, porque não sabia muito como falar, o que falar, né? Mas foi basicamente isso. Fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas falarem, eu vejo pessoas que também têm loja e falar que fechou por conta da pandemia e tudo mais. Eu, graças a Deus, tive a sorte, né, de fechar uma, mas eu tinha a outra. E é isso. E aos pouquinhos as coisas, eu espero que as coisas vão voltando ao normal, né? Se Deus quiser, logo logo vai ter uma vacina, a gente vai, né? Não vai precisar mais das máscaras, mas até então vamos tomando cuidado, vamos se orientando e vamos tentando se ajudar, né? Porque não é não é uma receita de bolo, nada é tão fácil, né? Ir dando a cara pra bater e fazendo o que a gente gosta de fazer.